Como você pode ouvir, esse é um episódio diferente dos outros. Não teve abertura, não terá encerramento. Isso porque duas falas me impactaram muito esses dias e queria dividi-las com vocês. A primeira é a do galo de luta. Vou falar uma coisa aqui, vocês não levam a mal, não. Certo? Os comunistas e os anarquistas é arrogante pra caralho. Certo? E eu não tô falando isso num sentido de depreciar, não. No sentido, talvez, de você descobrir uma verdade e você querer botar essa verdade pra fora com tudo. Isso vai com arrogância. E aí parece que, sabe aquela frase do Marighella? Não tenho tempo para, eu não tive tempo pra sentir medo. Eu não consigo entender ela até hoje, parça. Eu sinto medo todo dia, parça. E eu não tenho tempo. E aí, pra mim, é muito mais uma questão de saber lidar com o medo, saber enfrentar o medo. Vocês acham que eu não fiquei com medo, mano, de enfrentar iFood, mano? Fiquei, parça. Eu tenho medo até hoje, pra ser sincero. Mas você enfrenta o medo. Aqui, nesse exato momento, eu tô enfrentando o medo, morou? E aí, toda essa arrogância assusta, morou? Mas se tem uma coisa que os comunistas e os anarquistas é democrático, parça, porque eu apanhei, outros irmãos que não sabiam apanhou, mas eu vi cada um de nós ir evoluindo com os poucos. Senti raiva, senti ódio deles, nós brigou, sabe? Teve várias tretas, mas caralho, como que eu evoluí nessas tretas, mano? Vocês lembram quando no Twitter eu falava assim, esse bagulho de Trotsky e Stalin aí é bagulho de otário, vocês lembram dessas ideias? Eu mudei. Importante essas ideias, essa treta. Eu sonho com o dia que eu vou entrar no boteco pra catar um ovo fiado e os caras vão estar nessa treta lá dentro do boteco. Trotsky, Stalin! O bigode de um lado gritando Trotsky, o outro bigode do outro chamando Stalin. Falando, revolução vai começar, parça. A revolução vai começar. Nós temos um convidado que vai falar do assunto principal desse episódio. Mas antes, essa é a eleição mais importante da nossa história. Você já deve ter ouvido isso, né? Nós vamos apresentar aqui um guia de candidaturas à esquerda para o legislativo. Mas agora, pensa nas palavras do Galo. Você tem medo? Eu volto pra minha quebrada agora, vai ser um papo de terraplanismo. Vai ser um papo de crime, vai ser um papo de... E eu tô lá naquela sintonia. Porra, e eu tava falando com os comunistas agora. Sobre revolução, sobre democracia. Teve uma época, mano, que eu queria morar aqui, mano. Eu nunca tive alguém branco do zóio azul falando, Galo, você é foda pra caralho. A primeira vez que eu ouvi isso, caralho, parecia cocaína. Parecia cocaína. A primeira vez que eu vi alguém branco do zóio azul falar, Galo, você é foda pra caralho. Eu fiquei olhando pro zóio pra ver se era azul mesmo. Vai, mentira, isso tá acontecendo, parça. Galo, aí o outro, galo, 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 galo. Eu falei, caralho, quero morar aqui, mano. Quero viver aqui. Tá ligado? Quando eu voltava pra casa, eu tinha a minha esposa, vou encerrar agora. Eu tinha a minha esposa dizendo que eu era um bosta. Minha esposa fazia assim, Galo de luta oficial, você é foda pra caralho, hein? Aí eu falava assim, como é que é? E eu tinha acabado de sair dessa coisa maravilhosa. Morou? Como é que é? Você é foda pra caralho, chega aí. Aí abria a geladeira e falava assim, coloca comida aí igual você coloca motoboy na rua. Aí, minha alma ia embora. Me levava no quarto e falava assim, o que é isso aqui, ó? Vai sair uma calcinha. Ela falou, não, essa aqui é uma calcinha furada. Vai na feirinha da madrugada e volta com 10 calcinhas aqui. Que aí eu te sigo no Twitter. Se você voltar com comida, eu te sigo no Instagram. Aí eu olhava pra cara dela assim, eu falava, não quero ficar com você não, parça. Quero ficar com aquele pessoal lá. Que falava, Galo, Galo, você é foda pra caralho. Só que cocaína é uma brisa gostosa. Nunca cheirei. Já cheirei. Minha cocaína é essa pessoa branca de olho azul falando você é foda pra caralho. Isso passa, mano. Isso é um momento, isso é uma situação, sabe? Depois as pessoas arrumam outro galo. Depois as pessoas arrumam um outro Marighella. É quase como se nós fosse descartável no bagulho.
Se ligou? E tudo bem. E tudo bem. Entendeu? É, é uma constância, né? Até porque eu não sou mais eu sou aquilo que se acumula em mim. Morou? Escolher estar lá, conectado lá, machuca, meu. Porque na minha quebrada eu sou um bosta, mano. Na minha quebrada eu sou ninguém. Na minha quebrada eu sou o mesmo moleque de sempre. Aqui eu sou foda pra caralho, mano. Seria gostoso ficar aqui, viver aqui. Por que eu tô falando isso pra finalizar agora de vez, meu parceiro? Porque eu nunca senti tanta vontade de me organizar num partido como eu sinto agora. Nunca fez sentido pra mim. Começou a fazer sentido agora. Morou? Só que eu não posso ir sozinho, parça. Eu não posso ir sozinho. Se tem uma coisa que me machuca é fogo amigo, meu. E caralho, eu sofro fogo amigo todo dia, meu. Toda hora. Tem essa lenda, né, de que a árvore só chora porque o cabo do machado é de madeira, né? Apanhar dos meus irmãos, apanhar dos motoboy, apanhar da minha família, apanhar dos meus companheiros de luta, dói pra caralho, meu. Dói pra caralho, porque às vezes eu quero avançar e não dá pra avançar porque eles não tá pronto pra avançar. E aí eu tenho que ficar, parça. E aí eu tenho que ficar. E aí eu vou fazer um pedido pra vocês, parça. É mais fácil vocês ir pra lá, mano, do que nós vir pra cá. Então, pra mim, democracia também é sintonia, morou? É necessário falar do Lenin, mano. É necessário falar do Trotsky e do Stalin, mano. Mas é necessário aquelas ideias malucas lá também, mano. E tá foda fazer sozinho esse bagulho, parça. Entendeu? E aí eu não tô pedindo pra vocês ficar burro igual eu. Tô pedindo pra vocês fazerem companhia. Se ligou? Acabei. Eu chorei quando escutei isso a primeira vez. Eu chorei de novo agora, enquanto editava. Com essas palavras que eu apresento o nosso convidado de hoje, meu parceiro Antônio Gá. Mas antes, você sabia que o cara é irmão de um famoso? Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje? Hoje é Flowcast, Otávio, e o convidado é teu irmão. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Desculpa. Tá desculpado. O Gá menos famoso fez um filme muito massa no Twitter sobre as candidaturas ao legislativo em Alagoas e resolvemos trazer pra cá. Explica aí, compa. Então, Homero, a ideia é apresentar algumas candidaturas proporcionais de esquerda ou progressistas para a Assembleia Legislativa de Alagoas, a Casa Tavares de Bastos, e para a Câmara Federal. A eleição de candidaturas proporcionais, a deputado no caso, ela passa por um critério maior, que são o quociente eleitoral. O quociente eleitoral, ele é o quantitativo de votos necessários para eleger uma candidatura ou um número de candidaturas que os partidos ou federações precisam alcançar. Então, além dos candidatos individuais, o mais importante são os partidos e as federações políticas a se considerar para poder avaliar se eles têm ou não potencialidade de ser eleitos. Então, eu faço duas diferenciações. Dos candidatos que são bons nomes da esquerda, mas têm poucas possibilidades de eleição, e dos candidatos que são nomes da esquerda, que têm mais possibilidade de eleição. Bom, é assim que a gente pretende passar o bizu da votação para o Legislativo, começando pelas candidaturas da esquerda radical para a Câmara Federal. As candidaturas da esquerda radical, consideradas aqui, já que o PCB não lançou candidatura, o PSOL e a UP, a Unidade Popular, também há candidaturas do PSTU, não tem chances, a meu ver, de eleição para as eleições de 2022 para a Câmara dos Deputados nem pela Assembleia. Contudo, são nomes a serem fortalecidos
para possíveis eleições com boas votações agora. Porque o quantitativo de votos para a eleição de um deputado estadual ou de um deputado federal é muito alto. E a gente não tem nenhum fenômeno eleitoral, como foi a Heloísa Helena em alguns lugares, em algumas eleições, principalmente na Câmara Municipal. Ou então mesmo um Lobão, etc., que são fenômenos eleitorais que conseguem fazer sozinho essa votação, ou então ter grande parte delas. Atualmente, quem tem esses fenômenos são candidatos, blogueiros ou ligados à extrema-direita, né? Esses principalmente os que usam a atuação pública nas forças de segurança para fazer autopromoção, o que é um problema, inclusive, que deveria ser juridicamente questionado se houvesse intencionalidade do MP e do MPF. Só que, inclusive, alguns candidatos provêm desses setores, né? Então, tem todas as contradições. Nas candidaturas do PSOL, com destaque, eu acho que principalmente para a deputada federal, a candidatura da bancada negra, que nessa eleição está representada pela Alice Oliveira e pela Stefane Silva, que além de fazer parte da bancada negra, faz parte da Revolução Solidária, que é uma tendência majoritária do PSOL atualmente, né? Uma das tendências majoritárias do PSOL e do MTST. A bancada negra é uma construção coletiva que busca, principalmente, também ligado a outras organizações, como o Instituto Negro de Alagoas e outras organizações, que busca, para além do PSOL, que busca a construção coletiva das pautas do movimento negro aqui em Alagoas. E aí, obviamente, o movimento negro articulado com a questão de classe ou, pelo menos, a questão dos setores marginalizados e periféricos em Alagoas. E foram fundamentais, por exemplo, nos processos de luta pela aprovação das cotas raciais no município e também a candidatura da Clarinha, do MTST. Há também no PSOL a candidatura do professor Luiz Galdino, que é professor do IFAL e defende principalmente as políticas públicas relativas à educação, saúde e também contra as reformas trabalhistas, da Previdência e outras reformas neoliberais do governo aplicadas principalmente a partir do governo Temer, mas intensificadas no governo Bolsonaro. Pelo PSTU, há a candidatura do Paulo Falcão, que é um servidor público de sindicatos ligado às lutas sindicais, principalmente dos servidores públicos do judiciário. É um militante já com larga experiência, né, grande participação, mas o PSTU tem ainda menor dimensão atual do que o PSOL aqui em Alagoas. E também há da Unidade Popular, que é um partido relativamente novo, um partido ligado à tradição histórica do PCR, né? O Partido Comunista Revolucionário, que teve durante largo período aqui em Alagoas uma das suas principais figuras e lideranças, a jornalista Lenilda Luna, que é candidata a deputada federal e também muito respeitada, muito conhecida no âmbito da esquerda como um todo em Alagoas. E da esquerda moderada, quais os nomes que você tem pra gente? A única candidatura com possibilidade de vitória eleitoral da esquerda para deputado federal é a candidatura do Paulão, do PT. Ele é um militante orgânico das lutas sindicais, principalmente do setor dos urbanitários, e um principal nome em defesa do MST, da Universidade Pública da UFAL
e também da UNEAL de recursos para essas universidades. Além disso, né, é o principal, praticamente a única candidatura, há uma outra candidatura feminina, de uma tenente-coronel militar pelo PT, mas a única candidatura com potencialidade de vitórias da esquerda e num partido de esquerda. Contudo, com potencialidade de vitória um pouco menor, mas com a possibilidade de reeleição, aí, pelo um partido de direita, também há a Teresa Nelma, que há uma série de posicionamentos progressistas, né? Ela veio, pelo menos desde o final da década de 90, foi do PSB aqui, que foi governo e foi prefeitura por muito tempo, e tinha um pouco uma tendência mais à esquerda que findou a partir de manobras do PSB nacional, principalmente de Pernambuco, articuladas com o JHC, em que o PSB efetivamente se tornou um partido de centro-direita, ou de direita, até de extrema-direita, com candidaturas assim eleitas para a Câmara de Vereadores. Mas a Teresa Nelman, por exemplo, no segundo turno, em 2018, mostrou, já eleita deputada federal, então pelo PSDB, se mostrou ativa no segundo turno contra o Bolsonaro, em favor do Fernando Haddad, inclusive fazendo boa parte dos melhores discursos, até porque a gente está muito carente também de oradoras e oradores nas lideranças de esquerda, nessas figuras públicas, precisa, principalmente pós Heloísa Helena, a gente tem uma deficiência muito grande nesse aspecto de lideranças populares que consigam mobilizar por meio do discurso. Na social-democracia, também há a candidatura do Geraldo Carvalho. É um jovem advogado, candidato pelo PDT, trabalhista, e é bem combativo, assim, tem mostrado bastante protagonismo na defesa dos direitos sociais. O PDT não tem chance de eleger um deputado federal, na minha avaliação, mas é alguém que se referencie na social-democracia. No trabalhismo, é um nome interessante. Agora vamos para as candidaturas da esquerda radical para a Assembleia Legislativa do Estado. Já para a Assembleia Legislativa, há as candidaturas, principalmente da esquerda radical, né? Também num sentido de demarcar a posição da Vânia Gomes, da Unidade Popular, que é liderança do movimento de lutas de bairros, vilas e favelas, o MLB, também ligada à organizadora, né, do sistema das catadoras, no Cop Vila, que é uma cooperativa de catadoras da Vila Maté. E também uma figura de destaque, né, dessas lideranças e características populares. Também nessa toada de militantes populares, o Igor Silva do MTST, que foi candidato a vice, prefeito na chapa também pelo PSOL, na chapa da professora Valéria Correia, à prefeitura de Maceió. Ele, se não estou enganado, ele é filho da Eliane Silva, que é candidata a vice-governadora, se eu não estou enganado, e também tem uma militância ligada aos setores da luta pela moradia e os direitos sociais em Alagoas. São candidaturas ligadas a movimentos de moradia, provavelmente assinando para qual caminho que uma esquerda radical no Estado deve apontar. Surfando a onda Lula, temos as candidaturas do PT. O PT tem chances de eleger, na verdade, provavelmente e certamente até mais certo do que a eleição do Paulão, a eleição de duas candidaturas, ao menos, para deputado estadual. O primeiro, ou o segundo, variando a posição, seria o Silvio Camelo,
que foi, inclusive, eleito pela coligação PT-PV em 2018, que é uma figura de direita. Então, não indico qualquer pessoa minimamente de esquerda votar em candidaturas do PV, que irá fortalecer principalmente esse partido. Contudo, com a configuração de federação, também não é interessante, por exemplo, votar na legenda do PT, porque essa voto de legenda do PT pode contribuir para as candidaturas do PV. Então é bom votar em candidatos ou candidatas do PT, da pessoa que melhor lhe aprover, se você visualiza a eleição de um parlamentar deste partido. Não votar na legenda, mas em candidatos. E aí o candidato que irá certamente se reeleger, que foi do PT, saiu do PT para o MDB e depois retornou ao PT, principalmente por viabilidade eleitoral e pela figura do Lula nessas eleições, é o Ronaldo Medeiros. Ele é deputado estadual atualmente, retornou ao PT e provavelmente vai se reeleger também por esse partido. Contudo, há a possibilidade de superar uma terceira vaga ou, quem sabe, né, na melhor das hipóteses, superar essas duas candidaturas por alguém mais autenticamente de esquerda. E aí, dentro das candidaturas, o que eu tenho como experiência é o seguinte. Na minha experiência militante, que remonta mais ou menos do ensino médio ali, o ano 2006, o melhor mandato que eu tive experiência no sentido de abertura, de diálogo com os diferentes movimentos, que eram ou não participantes do PT, e de uma forma mais arejada, foi a do Judson Cabral. O Judson foi deputado, foi vereador e foi deputado estadual pelo PT em Alagoas, creio que por mais de um mandato, dois ou três. E Olha a chuva! por disputas internas e por fazer parte de uma tendência minoritária no PT, que é a democracia socialista, que se integrava na mensagem ao partido, que juntava outras tendências fora a democracia socialista, que é composta, por exemplo, pelo Tássio Genro, e pelas disputas, principalmente no sentido de tentar ter uma maior independência do MDB local, principalmente da figura do Renan Calheiros. O Judson acabou disputando internamente o partido com o Paulão e com a CNB, né, que é a Construindo o Novo Brasil, que é a tendência majoritária do PT. Ele acabou sendo escanteado, inclusive perdeu a reeleição para deputado estadual. E depois, até por essas disputas internas, foi para o PDT, ele foi candidato ao PDT, a vereador pelo PDT, não logrou êxito porque o PDT não elegeu nenhum vereador, e ele retornou ao PT agora, não sei como é que está essa dinâmica interna, mas é alguém que eu sempre considerei mais à esquerda, mesmo no PDT não foi uma saída à direita, como eu acho que foi a saída, por exemplo, do Ronaldo Medeiros. Estreando em candidaturas pelo PT, há também o Basílio Cristópolis. O Basílio, ele é um advogado, ele foi candidato a governador, se eu não estou enganado, pelo PSOL em 2018. É alguém social-democrata, que tinha até mesmo pouca experiência nesse, principalmente não com política, mas com a questão de direção política de organizações, e enfrentou alguns problemas e cometeu até alguns erros no sentido de lidar com as diferentes tendências existentes dentro do PSOL e com as diferentes discussões internas. Mas entre os vários candidatos anteriores, posteriores ao período da Heloísa Helena, principalmente, e anteriores a Valéria Correia e ao professor Cícero Albuquerque, ele é um dos candidatos que eu acho que tem do PSOL, a majoritária do PSOL, com posições mais éticas e coerentes dentro dessa social-democracia. Por isso também acho que é interessante a ida dele do PT, que é mais inclusive coerente, inclusive com a tendência construindo o novo Brasil, que ele passou a fazer parte. Eu acho que ele não consegue superar
os demais, embora tenha uma presença midiática relativamente grande, né, nas redes sociais, uma campanha bem feita, mas tem força para ser criado, principalmente para candidaturas a vereador, à Câmara Municipal nos próximos anos. Também essa uma candidatura, se você quer uma candidatura feminina, e principalmente se você quer uma candidatura identificada com o PT a largo período, com a militância desde a juventude, pelo menos, se eu não estou enganado, no PT e com a militância também nessas tendências majoritárias do PT, que é a CNB, a Hélida Miranda é um quadro autenticamente petista. Isso daí é inegável e também nunca ouvi falarem qualquer coisa negativa em relativa à sua militância. As discordâncias políticas existem, mas é claramente uma candidatura petista e também do seu campo majoritário. Há também a candidatura pelo PT do advogado Welton Roberto, que é um renomado criminalista em Alagoas, é professor também da Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade de Direito de Alagoas, que eu estudei, e ele foi meu professor. E durante a minha militância estudantil, entre 2008 e 2013, eu não notava no Welton uma participação, uma demarcação política à esquerda, nem como aliado. Eu fazia parte de um setor de crítica à esquerda aos governos do PT, contudo, não via nem mesmo uma adesão muito clara dele ao petismo. Talvez até uma tendência maior ao centro, que é o predominante, o centro-direita predominante no curso. Contudo, no momento mais difícil, né, que o PT enfrentou nos últimos anos, principalmente com a Lava Jato e o golpe, eu notei uma tendência à participação e à defesa do Elton e à participação política e defesa política, tanto de Dilma como do PT, como contra perseguições políticas perpetradas contra o Lula pela Lava Jato e contra o PT, e a partir disso ele ingressa de cabeça mesmo no PT, não sei se já era afiliado, mas é alguém que nesses momentos em que ser petista, né, se tornou quase um palavrão em 2016, 2015, 2016, 2017, 2018, ele se mostrou numa posição mais à esquerda e em defesa deste partido. Então vejo uma coerência e uma coragem também, inclusive porque há claros, dentro da advocacia, há claros prejuízos profissionais a quem se posiciona politicamente à esquerda, mesmo que dentro de uma esquerda que eu considere reformista. E dentro disso, o Elton tem esses méritos. Eu acredito que ele também faz parte da CNB, Construindo o Novo Brasil, e mais há apoiadores de outras tendências, por exemplo, da articulação à esquerda, que é um setor mais à esquerda, e inclusive com críticas interessantes ao PT. Por fim, no PT há também a candidatura do atual vereador, o Dr. Valmir, que é vereador. Ele faz parte de uma tendência minoritária no PT, que é o trabalho, e isso, como eu já falei, relativo ao Judson, inclusive porque é uma tendência ainda menor do que a DS. Traz consequências no sentido mesmo interno do PT, de assessoramento e de participação, mas é alguém coerente, embora tenha déficits claros relativos à rede social e podia também melhorar a sua assessoria parlamentar no sentido justamente tanto na comunicação social como nas interlocuções com movimentos sociais em geral. Ainda sobre a casa de Tavares Bastos, temos a situação curiosa de uma candidatura de um partido de direita ser provavelmente o mandato mais à esquerda do Estado. Conta essa história, Gá. E também, como eu fiz a observação sobre a Tereza Nelma, há também a candidatura da atual vereadora e, para mim, o melhor mandato atual, né, considerando suas proporções de diferentes cargos, progressista em Alagoas. A Teca Nelma. A Teca Nelma, ela é muito jovem, né, mas
é também muito corajosa no sentido de enfrentamento ao reacionarismo e na defesa, não é só o enfrentamento cosmético ou visual, mas na defesa de pautas importantes populares. Mesmo pelo PSD, ela é uma das que tem viabilidade eleitoral de conseguir a eleição, a vaga na Assembleia Legislativa. Contudo, para você ver dessas contradições, provavelmente, se ela sair da Câmara de Vereadores, quem vai assumir é uma reacionária do PSDB em Alagoas. Então, a suplente dela é isso. E isso daí é uma tendência justamente porque ela entra no PSD porque é mais viável que ela consiga se eleger. Ela tentou entrar de última hora no PT, mas até por ser intempestivo, né, muito em cima, por ela não ser uma figura política autônoma. Ela está ligada à mãe dela, ao gabinete da mãe dela, o pai, né, também, que é uma pessoa responsável por essas questões internas, administrativas. Ela está muito ligada à família, né, à própria mãe, que é deputada federal, e ao pai, que é assessor de gabinete e muito muito relacionada a essas questões internas de contabilidade de votos, etc e tal. Então há essa limitação da TECA, embora pensando objetivamente as duas candidaturas que têm condição de se eleger para deputado estadual são a TECA pelo PSD, que não é certo, mas é muito possível, e também uma terceira candidatura, né, petista, da Federação PT, PV, PCdoB. Lembrando que tem episódio completo com a vereadora aqui. Procura aí, viu? Aqui em Alagoas, as candidaturas de esquerda estão consideradas, ou essas exceções que eu citei, da Tecanelma principalmente, mas todas estão pelos partidos de centro-esquerda à esquerda. Valeu, Gá. Agora eu vou dar o bizu para vocês para além da esquerda. Segundo algumas pesquisas para deputado para consumo interno em Alagoas, 17 nomes disputam as 9 vagas para a Câmara Federal. São eles: 5 do PP, Arthur Lira, Marques Beltrão, delegado Fábio Costa, Gilvan Barros e Daniel Barbosa. 4 nomes do MDB, Isnaldo Bulhões, Severino Pessoa, Maurício Quintela e Rafael Brito. 2 da Federação PT, PV e PCdoB, Paulão e Luciano Amaral. 1 do Republicanos, Nivaldo Albuquerque. 1 do PSB, Dr. JHC. 2 do PSD, Tereza Nelma e Gustavo Lima. 1 do União Brasil, Alfredo Gaspar. E 1 do PSDB, Pedro Vilela. Provavelmente, os 9 próximos deputados federais de Alagoas sairão dessa lista. Já para a Assembleia, que são 27 vagas, as fichas estão apontadas para 42 nomes. Do MDB, Ricardo Nezinho, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Marcelo Vitor, Remi Calheiros, Carla Dantas, Cibele Moura, Alexandre Aires, Gilvan Filho, Galba Novaes, Breno Albuquerque, Dudu Ronalça, Léo Loureiro, Bruno Toledo, Ivan Beltrão, Lobão e Inácio Loyola. Do PP, Fernando Pereira, Ângela Garrote, Rose Davino, Francisco Tenório, delegado Tiago Prado e Tarcísio Freire. Do União Brasil, delegado Leonan, que deve ser o deputado estadual mais votado nessa eleição, Davi Maia, Lelo Maia, André Monteiro, Francisco Salles e Mesac. Do Republicanos, Antônio Albuquerque, Henrique Chicão e André Silva. Da Federação Brasil, que contam com PT, PV e PCdoB, os nomes são Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo, Dudu Holanda e Judson Cabral. Do Avante, Marcos Barbosa. Do PL, Cabo Bebeto. Do PSD, Samir Malta e Teca Nelma. Também os eleitos para a Casa de Tavares Bastos devem sair dessa lista. Ufa! Você chegou até aqui? Obrigada, viu?
Com isso, esperamos ter ajudado com a sua escolha nessa reta final. Ah, você lembra que falei lá no início de duas falas que me impactaram? Então, a segunda foi essa aqui, do professor Silvio Almeida. O que define o povo brasileiro é, antes de tudo, sua capacidade de transformação. Uma capacidade de transformação que se mantém viva e pulsante, mesmo diante da pouca generosidade com que as instituições têm historicamente tratado os trabalhadores e as trabalhadoras deste país. Esta capacidade de se transformar se expressa em nossa insistência em não nos rendermos. O país nos maltrata, mas nós continuamos vivos, lutando, fazendo samba e amor até de madrugada, jogando bola, lutando, reivindicando, protestando, imaginando um mundo melhor, mesmo contra todas as estatísticas. Daí que tudo que o Brasil tem de melhor, de mais bonito, veio deste povo, cheio de complexidades, multifacetado, diverso e que está sempre em luta. E o povo brasileiro tem uma história que começou no passado, mas que nele não se esgota. Essa história começa no passado, mas se estende ao nosso presente e ganha sua dimensão maior e mais destacada no futuro. Podemos dizer que o povo brasileiro é o que foi, o que é e especialmente aquilo que ainda será. Por uma série de circunstâncias, coube à nossa geração o desafio de enfrentar o fascismo que ameaça destruir nosso presente, apagar nosso passado e comprometer nosso futuro. E o dia 2 de outubro será mais um capítulo nessa luta, que está apenas no início. 2 de outubro marca o início de uma luta pelo Brasil. E o dia 2 de outubro será um capítulo nessa luta em que nós brasileiros votaremos não apenas por nós que estamos aqui agora, nós votaremos pelos brasileiros do passado, do presente e do futuro. Votaremos nós pela memória de Luiz Gama, de Luísa Maim, de Lélia Gonzalez, de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Abdias, de Tia Ciata, de Beatriz do Nascimento, de Marielle Franco, de Anderson Gomes, de Celso Furtado, de Mário de Andrade, de Darcy Ribeiro, de Florestan Fernandes e de tantos e tantas outras brasileiros e brasileiros. Nós lutaremos e votaremos pela memória dos que foram mortos, exilados e torturados pela ditadura militar. Votaremos por aqueles que pereceram pela fome, pela violência no campo e na cidade. Votaremos por aqueles que injustamente perderam a vida e a liberdade nas garras de um sistema de justiça falho e parcial. Nosso voto será pelos milhares que foram vitimados pela Covid-19 por um governo negligente. Nosso voto, portanto, senhoras e senhores, será também para que os nossos mortos continuem vivos em nossos corações. Mas votaremos também pelo presente. Votaremos por aqueles que aqui não puderam hoje estar porque estão trabalhando, tentando sobreviver, mesmo em condições precárias. Votaremos nós pelos que ainda não comeram hoje e nem sabe se ainda o farão. Que o nosso voto seja o pão para quem tem fome, que seja o remédio e o leito para o doente, que seja a escola para todos, que seja o trabalho decente e a vida digna. Que nosso voto represente o afago em quem sofre, o abraço em quem tem medo e o braço para reagir com firmeza contra os senhores de engenho que reencarnam e insistem em dominar esse país. E por fim, votaremos olhando não apenas para o passado, para o presente, a gente vai votar olhando para o futuro, olhando para frente, para o que pode ser, não o futuro ilusório que nos prometeram no slogan do país do futuro, mas o futuro que é escrito por cada brasileiro e brasileira que teima em continuar existindo nesse país. Falo do futuro concreto, do sonho do meio-dia, daquele que se abre na imaginação, que se transforma na fantasia organizada, como disse certa vez o homem que dá nome a esse auditório, Celso Furtado. Por isso, presidente Lula, queremos mais do que colocar os fascistas para correr ou reconstruir o Brasil. Sabe o que nós queremos? Nós queremos criar um Brasil que nunca existiu. Um Brasil que seja
o Brasil que seja de uma grandeza e de uma dignidade, de uma generosidade não vista mesmo em seus melhores momentos. Queremos um Brasil capaz de superar e não apenas conter ou administrar os seus 3 dilemas fundamentais, quais sejam a dependência econômica, o autoritarismo e o racismo que nos constituem. Nosso voto, presidente Lula, é um voto que carrega as esperanças mais altas do povo brasileiro em todas as dimensões de sua história, que carrega o sonho de liberdade e justiça, sonho cultivado por meus ancestrais que vieram acorrentados no fundo de um navio do continente africano, que nunca experimentaram essa liberdade, mas que agora realizam essa liberdade em mim. Eles estarão comigo no dia 2 de outubro, presidente. Eles também voltarão no Senhor para que um novo caminho se abra. Um caminho que não só nos livre do fascismo, como eu disse, mas que nos permita abrir passagem para os brasileiros e brasileiras que ainda não aqui estão. Que nosso voto, como cantou João Nogueira, sirva para aliviar o pranto de quem já tanto sofreu, para anunciar o dia, para amenizar a noite e especialmente para anunciar a esperança de um mundo novo e a luta de um povo para viver em paz. A luta, presidente, a vitória, o Brasil é nosso. Muito obrigado a todos e todas. Espero que essa possibilidade de futuro contagie você para além das eleições. Não vai ser fácil, tá só começando, mas o futuro é nosso. Espalhe esse episódio por aí, um abraço e até a próxima.